Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que assistiu a uma live sobre uma reunião online não ser uma reunião da Assembleia congregada ao nome do Senhor. Mas não entendeu que problema haveria se nós fizéssemos uma reunião de oração congregada ao nome do Senhor na internet. Então você pergunta, por que a Assembleia não pode estar reunida para orar virtualmente quando está do mesmo modo como está reunida para orar presencialmente? É muito bom que façam essas lives ou webinars de oração, transmissões de vídeo ao vivo, né? Ou de estudo bíblico. Porque nunca é demais nós orarmos por diferentes necessidades e aprendermos mais da palavra. Mas é preciso entender que o Senhor Jesus não estará presente no meio. E nem foi o Espírito Santo quem reuniu, mas sim o administrador da plataforma que ele estiver usando, ali na web. Não é o Espírito Santo quem convida a estarem todos juntos, reunidos ali, e os reúne ali, mas é o administrador quem envia o link e define o horário que começa e o horário que termina a reunião. Além disso, por depender de tecnologia, nem todos podem estar reunidos, pois irmãos mais velhos que não tenham domínio sobre a tecnologia ou não tenham condições de pagar por uma conexão de internet, seriam impedidos de participar e de desfrutar da presença do Senhor, se é que ele estivesse presente, né? Outra coisa é que não haveria liberdade do Espírito Santo para usar quem ele quisesse, mas isso iria depender, outra vez, de conhecimento tecnológico, qualidade da rede e coisas desse tipo. Percebeu como é limitante tudo isso para ser considerada uma reunião da Assembleia nos moldes bíblicos? Numa reunião da Assembleia, os irmãos responsáveis julgam e podem até pedir para alguém se calar caso fale alguma má doutrina ou faça um pedido equivocado de oração. Mas numa live, não dá para fazer isso, porque se for o administrador da plataforma quem falou alguma má doutrina, ele pode muito bem derrubar a conexão se não gostar de ter sido advertido ali, não é verdade? Não é, portanto, uma reunião com a autoridade do Senhor no meio, como é uma reunião da Assembleia. Nós aprendemos que as atividades da igreja, quando congregada, na Bíblia, são mostradas ali que a igreja estava congregada para aprender da comunhão e doutrina dos apóstolos, para celebrar a ceia do Senhor, recordando a sua morte, e para estarem congregados para oração. A passagem está em Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Veja agora esta versão bíblica de uma reunião de oração ocorrida no princípio, quando eles reuniam lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos 4:31. Uma versão moderna seria algo mais ou menos assim. E tendo orado, moveu-se a conexão em que estavam reunidos. Percebe? Agora eu deixo para você descobrir como e onde no livro de Atos aconteceu a reunião de oração da Assembleia reunida, não é? Que eu vou plagiar aqui. Abre aspas. E considerando Pedro nisto, acessou a live onde muitos estavam reunidos e oravam. Fecha aspas. Tem uma passagem bíblica, não é bem assim, eu plagiei só. Não se esqueça de que quando o Senhor pediu aos seus discípulos que fossem preparar a Páscoa, ele indicou um lugar, não um IP, um link, era um lugar físico, uma sala, um cenáculo, um lugar elevado, né, longe do nível do mundo. Ali ainda não era a igreja reunida, mas foi ali que ele instituiu a ceia, que depois Paulo receberia por revelação para celebrarmos de maneira presencial e não virtual. Uma outra passagem diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos ou reunidos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Atos 20, de 8-9. Se nesta outra ocasião, antes de partirem o pão, o jovem Eutico tivesse apenas sofrido uma queda de conexão,
não é? E não de 3 andares da janela, e ele não estava no Windows, não. Onde ele pegou no sono, ele não teria morrido e Paulo não teria precisado trazê-lo de volta à vida. Percebe como tudo ali é presencial e assim deve ser. Então esqueça de vez ter reuniões da igreja em meio virtual, porque o meio virtual na prática não existe. Ele não existe. Se ele existisse, ninguém precisaria ir às reuniões, porque todas elas, há muito tempo, já poderiam ter sido feitas por rádio ou por telefone, mesmo antes de terem inventado a internet. Mas é na reunião presencial que o Senhor Jesus prometeu também estar presente, no meio, e não simplesmente conectado àquela reunião. Afinal, onde é o meio de uma conexão de internet? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem na terra, não na nuvem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mateus 18, de 18 a 20. Resumindo, irmãos podem promover e devem até promover reuniões virtuais de estudo ou encontros de estudo da palavra que serão proveitosas, mas não poderão ser biblicamente chamadas de reuniões da Assembleia. Esta deve ser presencial, para estar neste caráter de reunião de Assembleia. Também podem os irmãos combinar de orarem juntos online, que na verdade tem o mesmo efeito de eu ligar para algum irmão e sugerir que façamos uma oração juntos pelo telefone. Mas também não será uma reunião da Assembleia com a presença do Senhor no meio. Bom, eu nem preciso falar da ceia do Senhor, não é? Porque não existe um meio, uma forma de você fazer um upload e um download do pão e do vinho. E mesmo que já exista tecnologia para transmitir objetos físicos de um lugar para outro, usando de impressora 3D, continuará não sendo a ceia do Senhor que nós recebemos por revelação dada a Paulo. Não exatamente aquela que o Senhor instituiu lá atrás, mas a que o Senhor revelou a Paulo é essa que foi dada à igreja. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, de 23 a 27. Na live que você escutou e que deu origem até à sua dúvida, onde eu e outros irmãos tratamos do tema da reunião não ser de assembleia, quando é feita assim na web, você escutou um irmão comentar o caso do transporte da Arca da Aliança à maneira dos filisteus e de como Uzá foi morto como consequência da falta de importância dada àquele meio de transporte. Independentemente da sua boa intenção ou fidelidade a Deus, aquela não era a maneira de se transportar a arca e ninguém estava autorizado a tocá-la. É desse indignamente que Paulo está falando na passagem, porque ali não é apenas a questão de um irmão tratar com indignidade a ceia. A passagem de 1 Coríntios 11, 23 a 27, deve ser vista também no contexto da ruína que havia caído sobre a Assembleia em Corinto e a falta de cuidado e de reverência que cercavam a ceia do Senhor. Tratar a ceia com tamanha falta de respeito era ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Um paralelo que pode ser feito é o dos símbolos de uma pátria, como a bandeira, não é? O símbolo da pátria, o símbolo nacional. Existe toda uma exigência de respeito e solenidade no modo como a bandeira deve ser tratada, como deve ser hasteada, como deve ser dobrada. E qualquer um sabe que quando nós vemos no noticiário uma bandeira de um país sendo cuspida, rasgada, pisoteada e queimada por opositores, nós entendemos bem a gravidade da situação.
É como se estivessem cuspindo, rasgando, pisoteando, queimando o próprio país. Às vezes, isso pode ser o estopim até para uma guerra, com milhares de mortos, porque alguém pôs fogo numa bandeira. A falta de um juízo próprio na Assembleia de Corinto, no modo como a ceia do Senhor estava sendo tratada, tinha suas consequências. Muitos ali estavam fracos, muitos doentes, muitos já dormiam, isto é, já tinham morrido. Sim, a morte é uma das maneiras como o pai disciplina os seus filhos. Quando um filho seu não anda de forma a servir de testemunho nesse mundo, Deus pode simplesmente chamá-lo de volta para casa, interrompendo a sua vida aqui, na terra. É isso que a Bíblia chama de pecado para a morte. O crente é salvo, mesmo assim, mas a sua vida foi perdida. Se estava pronto para ir para o céu, graças ao sacrifício de Cristo, não estava preparado para viver na terra, como um testemunho para Deus. Mais uma vez, o ato impensado de usar me vem à mente, lá no Antigo Testamento. A arca representava a presença do Senhor no meio do arraial dos israelitas e devia ser mantida e transportada conforme as instruções dadas pelo Senhor, e não à maneira dos filisteus ou do mundo. Nós podemos usar de diferentes meios para levar ou transportar, não é, a mensagem do Evangelho. Folhetos, livros, revistas, áudios, vídeos, rádio, TV, internet, outdoors, carro de som, qualquer coisa funciona. Mas o mesmo não se aplica à presença do Senhor em nosso meio e ao testemunho que damos a homens e anjos quando congregados ao nome do Senhor. Qualquer coisa que ultrapasse a maneira singela como nós fomos instruídos a fazer isso, estará fora da vontade do Senhor. Existem outros textos e vídeos que falam desse tema nos meus blogs e no meu canal no YouTube também. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.